Nina e Soraya, antes de mais nada, muito obrigado para a gente ter esse papo. É muito legal ter no palco também duas grandes empresas de tecnologia e que estão trabalhando muito fortemente nessa fronteira. Então, antes da gente poder falar mais especificamente sobre o que vocês estão desenvolvendo, eu acho que muita novidade aqui para a audiência, eu peço para que vocês façam uma apresentação de vocês. Então, começando pela Nina, depois pela Soraya. Obrigada, Bruno. Gente, é um prazer estar aqui com todos vocês hoje nesse evento tão significativo e importante para a indústria. Meu nome é Nina Dragoni, eu sou Head de Vendas na Meta e lidero também desenvolvimento de negócios para o WhatsApp na América Latina. Prazer, pessoal. Boa tarde para vocês. Meu nome é Soraya, eu sou Head de Finanças aqui dentro da Microsoft Corporate, com a função de desenvolver novos negócios e competitividade, principalmente para as pequenas e médias empresas. Então sejam muito bem-vindos ao nosso painel. Bom, pessoal, toda essa parte de utilização de inteligência artificial, sobretudo generativa, dentro do mercado financeiro tem sido a pauta principal, inclusive quando a gente fala do que está rolando aqui no Febrabantec, né? Como que as empresas de vocês têm olhado e desenvolvido soluções nesse sentido? Então eu quero pegar uma percepção de cada uma de vocês, né? E também como é que está a linha de provimento dessas soluções? São soluções que vocês fazem isso diretamente, essa entrega, ou fazem muito essa entrega junto a outros players do setor financeiro? Imagino que seja híbrida em muitos casos, mas é bom também poder ouvir falar de vocês. Falar um pouquinho aqui primeiro com a Nina. Legal, bom. Acho que olhando para a Meta, a gente tem, como todos sabem, né, um dos maiores aplicativos do mundo, a maior família de aplicativos no mundo. Hoje a gente tem mais de 3 bilhões de usuários diariamente nas nossas plataformas, né? A gente tem também mais de 10 milhões de negócios usando as plataformas da Meta para se conectar às pessoas. Então, a nossa missão, a nossa vocação é essa, é conectar pessoas, né? Então, conectar negócios a pessoas. Nesse sentido, hoje, a Meta oferece uma série de soluções integradas, né? Desde da jornada de descoberta de um produto, então olhando para o negócio, né, olhando para a indústria financeira, em como se conectar, como descobrir um produto através dos nossos algoritmos e inteligências artificiais de ads, né, de anúncios, até soluções para o WhatsApp, onde acontece o relacionamento com o cliente, onde quer que ele esteja e da maneira com que ele queira ser contatado, né? Então, olhando para soluções, eu diria que a gente é esse modelo híbrido que oferece, né, uma experiência para o usuário, dele descobrir algo e dele ter uma customização do conteúdo que ele está consumindo, seja no Instagram, seja no Facebook, até o movimento de customer care, de serviço e de conversa, né? Eu vou falar um pouquinho sobre business messaging, de conversa com negócios dentro do WhatsApp. E legal que tirando toda essa fricção também que a gente vê na entrega de muitas soluções, que foi inclusive o papo que teve anteriormente aqui com o Paolo, muito explicando um pouco disso, e entendo que a ferramenta de vocês, eu vejo várias jornadas sendo construídas com o WhatsApp, jornada até de relacionada com esse sentimento de Open Finance, passando por ali. Então é interessante ver como vocês estão conectando essas pontas. Sem dúvida, é um grande foco nosso. Boa. Soraya, pode contar pra gente um pouquinho como a Microsoft tem feito? Vamos lá, vou dar um pouquinho de contexto. Acho que vocês já ouviram bastante sobre inteligência artificial aqui no início dessa feira. Mas a Microsoft, ela tem por missão empoderar cada vez mais cada pessoa e cada empresa do planeta a fazer cada vez mais, a ser mais produtivo. E a gente tem mudado bastante, né? Então, se vocês olharem no início, lá atrás, quando a gente começou com os nossos... A gente só teve até três CEOs até hoje, né? Um dos nossos primeiros visionários falava assim, eu quero ter um PC na casa de cada um, né? E hoje todo mundo tem um PC. O que a gente fala hoje abertamente é, eu quero que cada pessoa consiga produzir mais e tenha o seu próprio assistente de inteligência artificial. A gente acredita muito nisso, tá? E a Microsoft, ela é multifacetada, ou seja, a gente trabalha tanto para o mercado individual, a gente chama de B2C, quanto as nossas empresas. Então, a gente tem soluções de inteligência artificiais embutidas em produtos para o consumidor final, para que você dentro de casa consiga fazer a atualização do seu Windows 11 e consiga utilizar ali o Copilot direto, ou para soluções para as empresas, para que elas construam e se tornem cada vez mais competitivas no mercado. Então a gente acredita muito na inteligência artificial, como a gente vai decorrer aqui, tá bom? Aproveitando esse gancho também, Soraya, vocês estão tendo uma experiência aí com a utilização do Copilot, né, que é a solução de AI generativa da Microsoft. Como é que tem sido essa utilização por profissionais do segmento financeiro? Tá? Primeiro, para poder tentar entender que, obviamente, que o uso é super abrangente, as pessoas utilizam ferramentas
como Copilot no dia a dia, mas também eu queria entender da área financeira como tem sido isso, quais são os resultados que você já tem colhido e, sobretudo, quais funções dentro do setor financeiro podem ser mais rapidamente disruptadas em função dessa crescente utilização dessa ferramenta no dia a dia do profissional. Não, perfeito. Acho que a gente pode dividir essa pergunta em duas, né? A primeira, se a gente fala do mercado financeiro em si, e não preciso explicar para vocês, porque é um mercado extremamente regulado, que realmente tem muito ataque cibernético, que a gente precisa se preocupar muito. E proibir o funcionário de utilizar a inteligência artificial é um sonho que não vai acontecer. Porque se você disser não, ele vai pegar o computador dele, pessoal, ele vai pegar o celular dele, ele vai abrir um chat GPT, ele vai fazer alguma coisa e ele vai utilizar. Então, o que a Microsoft defende é que, como empresa, principalmente no setor financeiro, você tem que conseguir proteger, abrir frentes e dividir isso em 3 coisas. O que for atividade repetitiva, que gasta o tempo do seu funcionário, para ler um contrato, para fazer uma proposta comercial, para fazer um cálculo de risco de crédito, por exemplo, você não precisa do seu funcionário gastando 5, 6 horas fazendo isso, se você pode utilizar a inteligência artificial e fazer essa mesma análise em 2, 3 minutos. O seu funcionário, ele continua sendo extremamente valioso para você, mas ler um contrato por 2, 3 horas não seria necessário. Então, a gente utiliza muito inteligência artificial para a redução de atividades repetitivas. Essa é o mais simples de a gente empregar dentro da empresa. A segunda seria o que eu posso fazer hoje que a minha empresa não faz e que pode trazer linhas de receitas novas. Então, quando você está falando com o mercado financeiro, a gente está falando assim, e se eu colocasse inteligência artificial para fazer gestão de contratos inteligentes dentro do meu blockchain e eu conseguisse trazer tokenização do que hoje não é tokenizável e eu te trouxesse uma linha de negócio de vendas novas utilizando o Drex que está para sair agora para o público geral. Então a gente começa a pensar quais são as receitas novas que a gente pode trazer que não era possível ser feita porque a complexidade de se pensar e se analisar e fazer tudo era muito alta. A Microsoft fez ali uma parceria gigantesca, muito pública com a OpenAI. A gente é dona de 49% das ações. E por que a gente foi atrás da OpenAI? Nos nossos produtos, a gente tem os nossos times que vai lá e desenvolve o produto. Para a inteligência artificial, a gente não quer desenvolver, a gente quer saber quem que sabe mais. Vamos atrás do mercado. Por isso que a gente investe muito em fintechs, por exemplo. É uma coisa que a gente acredita. Então, se você sabe fazer e sabe ser disruptivo no mercado, vamos atrás deles. Então, a gente foi atrás da OpenAI, a gente fez realmente uma parceria gigantesca e, além de desenvolver e treinar modelos de inteligência artificial dentro da sua empresa para criar uma linha de negócio, a gente começa a trazer isso para dentro do produto da Microsoft. Aí a beleza começa a ficar muito, muito, muito legal. Então, você vai encontrar hoje, por exemplo, quem está acostumado a utilizar ali o Outlook, o PowerPoint, o Excel, os aplicativos da Microsoft. Imagina que você pode chegar para o seu PowerPoint e dizer, monte uma apresentação sobre inteligência artificial para ser apresentada em uma feira de fintechs, de um público de CEOs. E aí ele começa a fazer uma apresentação em segundos. E isso já não é uma coisa que é mágica, não é uma coisa que a gente está dizendo que vai fazer. Isso já existe. Então, se a gente tem muitos aplicativos Microsoft, por que a gente não traz essa inteligência inboot de forma fácil e aí o cliente Microsoft consegue utilizar isso no dia a dia dele? Reunião, ata, redução de tempo de Excel, time financeiro, jurídico, administrativo, são departamentos que definitivamente não deveriam mais viver sem inteligência artificial. Tá? Interessante que você citou um exemplo aqui relacionado a gerenciamento de contratos inteligentes, utilizando também. Fica fronteiras novas que a gente não para muito para pensar. Obviamente o basicão do que é a automação do dia a dia do trabalhador, a gente vê isso sendo utilizado, você falou, não tem como a gente segurar, é irrefreável esse movimento, mas também cabe às instituições entenderem como navegar isso junto com os funcionários também e lançar a mão de soluções específicas. Vocês também têm uma linha para finance também, eu acho que também o mercado vai se especializando, né? E Nina, olhando também agora um pouco para vocês no universo de assistentes e tal, a aplicação de IA, a Meta, ela tem feito muita coisa na linha de business messaging também, né? Sim. E quais são os cases que você poderia citar e quais têm sido os impactos da utilização das soluções baseadas em IA no ponto de vista financeiro dos negócios que estão utilizando? Sim, se já está rolando e o que está rolando, como está convertendo, né? A gente costuma falar, Bruno, que a inteligência artificial sempre foi o core dos produtos da Meta, né, das plataformas da Meta. Então,
A gente já trabalhava com inteligência artificial lá em 2006, quando a gente lançou, acho que todo mundo deve lembrar aqui, o primeiro feed de Facebook, né? E depois é incrível ver como foi a evolução do uso, do comportamento do usuário, né? E o quão mais exigentes nós fomos ficando com o conteúdo que a gente recebe. Então, a gente tem pesquisas internas que mostram que mais de 80% das pessoas dizem que elas não se importam, por exemplo, em receber um anúncio se aquele conteúdo é relevante para ela. Né? Então, essa sofisticação por trás, a inteligência artificial por trás, para chegar àquele anúncio no momento certo, ou aquele conteúdo no momento certo, né? Porque a nossa função, como eu disse, é conectar as pessoas, então a gente quer que as pessoas estejam ali usando cada vez mais nossos apps de uma maneira relevante nas nossas vidas. E hoje, as empresas concorrem com basicamente o conteúdo dos influenciadores que você segue, dos creators que você segue, dos conteúdos que você quer ler, da sua família, dos seus amigos. Então, assim, um passo número 1, eu diria, né, de como a gente recomenda a utilização nas estratégias de negócio, é fazer uma estratégia muito robusta de sinais, né? Então, de fato, conversar os dados de negócio com a nossa inteligência artificial para que a gente consiga entregar o conteúdo para aquela pessoa que está propensa, de fato, a converter para aquela ação, seja ela uma compra ou seja ela simplesmente uma descoberta de algo, tá? E nisso eu queria citar a nossa família de produtos de inteligência artificial que se chama Advantage Plus, né? Hoje o mercado financeiro todo utiliza essa ferramenta, ela serve para... Ela, como a Soraya comentou, ela é uma evolução absurda do marketing digital, então, de operação do marketing digital, de deixar de fato a inteligência artificial funcionar, de complexidade de implementação, de segmentação de audiências, que é uma dor no mercado, né? Hoje todo mundo está oferecendo, diversificando o portfólio, quer atingir classes, né, e segmentos novos. Então, se você já trabalha uma determinada classe, seu desafio é subir aquela audiência para alta renda. Se você já trabalha no mercado de seguros, você quer fazer mais dinheiro trazendo outros produtos cross-sell, upsell. Então, esse é um dos pontos muito relevantes. É como você trafega os seus sinais, né, o volume de dados que você trabalha, de uma maneira, obviamente, segura e compliant, para que essa inteligência artificial seja alimentada da melhor forma e você passe a ser relevante dentro desse universo múltiplo de conteúdos que existem. O segundo ponto, como você citou, é a mensageria. Então, assim, a gente vem estudando e investindo muito nisso. O Brasil, para vocês terem uma ideia, é um dos países líderes em volume, engajamento, número de usuários. Acho que, não sei se vocês viram as notícias, a gente teve um evento no começo desse mês em que o próprio Mark Zuckerberg afirmou que o Brasil é o líder em áudios. O brasileiro, ele usa 4 vezes mais áudios que qualquer outro país no mundo. Caramba. Então, assim, a gente é líder absoluto 4 vezes mais, não é nem o dobro, são 4 vezes mais. Nem na Índia, porque na Índia também é bem reviews. Nem na Índia, assim, é impressionante. Quando a gente faz reuniões, etc., todos ficam assim, meu Deus, mas o que acontece que o brasileiro gosta tanto de usar áudio? Né? E isso, assim, isso se reflete nas nossas estratégias, né? Então, de como a gente vai oferecer isso para o cliente, porque essa é a maneira com que o brasileiro gosta de se comunicar. Outra curiosidade, o brasileiro praticamente inaugurou as figurinhas, né? Então, a comunicação via figurinhas é uma linguagem hoje. Acreditem se quiser, a gente também lidera esse aspecto globalmente. Então, é o público que mais usa. E assim, parece uma besteira, mas como eu me conecto com aquele cliente, como que eu consigo conversar com ele da melhor forma? E a gente está falando de um país enorme, continental como o nosso, com diferenças regionais absurdas. Então, tudo isso trouxe alguns fatos curiosos aqui, mas que refletem o quão importante é a mensageria no nosso universo de negócios. E os clientes afirmam também, né, e a gente trabalha com todos os bancos, fintechs, players de crédito, serviços, e a gente conversa muito sobre isso, que as pessoas esperam. Hoje é uma exigência do consumidor que você esteja disponível no WhatsApp para fazer o que ele está querendo fazer. Né? Como a gente tem praticamente, a internet brasileira está conectada no WhatsApp, a gente tem no Brasil, inclusive, a internet, o que a gente chama de internet verde, que a internet daquele usuário, ela é o WhatsApp. Assim como a gente vê também em alguns países da China, né? Onde a gente tem o WeChat como figura central dentro da vida. Exatamente. O tráfego absurdo do que rola de internet passa por ali, né? Então, o que o usuário hoje espera? Ele espera que você consiga oferecer não só o atendimento,
mas as transações, que você se comunica com ele de uma maneira inteligente, que faça sentido, que a oferta de produto, né? Hoje a gente tem alguns tipos de serviço de mensagens via API, inclusive a Microsoft é uma das nossas parceiras globais, que a gente oferece mensagens de marketing, mensagens de utility, que a gente chama de utilidade, mensagens de serviço, mensagens de autenticação, então todo o processo de autenticação para alguma transação. Então, realmente, assim, é um universo de possibilidades e as empresas precisam, de fato, olhar para isso, porque hoje, e isso é mostrado também em pesquisas, ninguém mais quer baixar mais um app. Tem uma fricção quando você precisa que o usuário faça algo que não está na rotina dele, né? E o WhatsApp, acho que todo mundo... a gente tem hoje, o brasileiro usa mais de 5 horas por dia o celular, dessas 5 horas, 3 horas você está no WhatsApp. Então, por que não integrar isso e fazer a vida do seu cliente mais fácil, né? Então, acho que é isso. E a gente vem investindo muitos bilhões de dólares em serviços, em desenvolvimento, em aprimoramento da nossa inteligência artificial, tanto do lado da descoberta, Facebook, Instagram, em ads, quanto nas funcionalidades e automação, né? Nós anunciamos agora no início de junho também o assistente da Meta, que é o Meta AI, em português, né? Alguns de vocês já devem estar, a gente está em rollout esse mês e oficialmente para todos, 100% do WhatsApp, do Instagram e do Facebook vai estar live agora em julho, onde você basicamente faz uma navegação, como a Soraya explicou aqui, de perguntar, poxa, eu quero comer hoje num restaurante vegetariano na Zona Oeste de São Paulo. E falando com o WhatsApp. Falando pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, sim, ou pelo Facebook. Tá, com as ferramentas. Então, isso, como ela disse, né, já está fazendo parte da nossa vida. E a gente, quem resistir a isso, eu acho que está cometendo um erro estratégico muito grande, né? Sem dúvida. Então, acho que da nossa perspectiva, sem dúvida, já é o presente, não é o futuro. Legal. Você falou a respeito do feed, né, que foi introduzido em 2006. Tem um papo que eu sempre tenho com o Guga Stocco, que ele sempre exemplifica, né? Assim, quando você pega o Instagram de cada um é um diferente, é tua identidade aquilo, né? Exato. Então, assim, quando você começa a ver isso sendo a transposição disso para a realidade de banking e financial services, a gente está evoluindo e o nível de customização acaba passando por esse algoritmo de interesse que a gente vê em feeds e que eventualmente cada vez mais o mercado vai abraçar. O cliente já espera isso, ele já tem isso, né? Exato. Nas 5 horas que ele passa no mobile, ele já tem isso, então ele já está esperando isso dos negócios. Perfeito. E olhando um pouco agora, falando um pouco de desafios, tá, da utilização de IA generativa, quais são os principais que vocês identificam isso quando a gente fala, especialmente do mercado financeiro? Obviamente a gente sabe que é um mercado super regulado, mas eu queria pegar o take de vocês. E quais seriam também os próximos passos nesse horizonte? Você deu algumas pistas aqui, né, Nina? Mas eu acho que é bom talvez fazer um exercício de olhar mais para frente. E outra coisa, assim, a gente tem visto também o cruzamento de tecnologias. Então a gente tem realidade aumentada, que também é uma coisa que é uma solução bastante desenvolvida pela Meta também, e que também foi desenvolvida pela Microsoft com HoloLens, vocês com Quest. Em que momento também, se vocês enxergam isso cruzando com IA generativa, mundo de assistentes, né? A gente poder ter um Jarvis pessoal, onde você olha para a coisa, a realidade aumentada está ali e tudo se conecta, né? Então é um pouco de exercício de futurologia, pensando em desafio e novas fronteiras que vocês estão olhando mais palpavelmente aí para frente. Quer falar, Soraya? Não. Vejo, acho que o que você falou até é um pouco daquela sensação, né, de FOMO, né, Fear of Missing Out, porque eu acho que quando a gente começa a ler sobre tudo isso, num evento desse tamanho, a gente vê tantos recortes e tantas tecnologias e tanta coisa sendo discutida e falada, que parece tudo muito complexo. E, na verdade, é uma evolução do que a gente já vem falando há muito tempo, que é como você utilizar dados da melhor maneira, da maneira mais eficiente na sua estratégia. Então, essas coisas, de fato, essas tecnologias, de fato, elas se cruzam, né? Algumas com adoption e com uma aceleração maior do que outras, né? Eu estava, inclusive, lendo que nos últimos 12 meses a gente teve nos Estados Unidos mais de 50 bilhões de dólares investidos em startups de capital de risco, em startups de AI, empresas e startups de AI. Então, de fato, isso está acontecendo numa velocidade muito acelerada e a gente, a cada 6 meses, praticamente, a gente está vivendo 5 anos, né, de evolução agora.
Então, essas tecnologias, elas se cruzam. A gente tem, de fato, Quest, a gente oferece, inclusive, a realidade aumentada em alguns anúncios que já estão disponíveis para pequenas e médias e grandes empresas nas nossas plataformas. Claro. A gente já tem ferramentas de criativo, por exemplo, integradas no Business Manager da Meta, para você criar via inteligência artificial generativa, qualquer que seja o layout ou qualquer que seja a peça de comunicação que você queira falar. Como eu disse, o Meta AI já vai fazer parte do nosso dia a dia via WhatsApp, via Instagram ou via Facebook. Então, essas coisas todas elas vão se conversar. Acho que do ponto de vista da indústria financeira, eu já vejo um movimento muito forte acontecendo. Prova disso é o tanto que a gente está discutindo isso nesse evento, né? E trabalhando com os grandes bancos, com os grandes players de fintechs e com os players de pagamento, eu vejo essa necessidade e esse foco em se trabalhar melhor. Então, se antes existia esse lema, hoje ele precisa ser feito. Então, eu preciso trabalhar com dado, porque se eu não atender isso, essa expectativa do cliente, eu vou estar fora do jogo. Então, eu acho que é no recorte de negócios, no recorte de operação, né, de eficiência de custo, etc., e no recorte de como eu me posiciono perante o mercado e como eu atraio o meu cliente ou o meu prospect. Tá? Eu vejo essas três dimensões muito integradas e essas tecnologias conversando e trabalhando juntas para a eficiência dos negócios. Maravilha. Vou falar um pouquinho do desafio do lado de cá, do cliente, tá? Do banco, de vocês que estão sentados aqui. Que a gente percebe muito com os nossos clientes. 3 coisas acontecem. Primeira pergunta, por onde eu começo? É muita coisa, é muita inteligência artificial, está vindo de todos os lados. Como eu crio a minha jornada de tal forma que eu consiga entregar o mínimo de risco operacional possível, só que um impacto grande para poder convencer a empresa como um todo que inteligência artificial é algo que a gente precisa realmente investir. Então, para essa jornada tem sido realmente bem desafiadora, principalmente para as pequenas e médias empresas ali, para se adaptar. A nossa recomendação, e a Microsoft ela tem feito isso de forma individualizada, então a gente tem algumas recomendações e a gente consegue entrar em nichos e dizer assim, olha, pessoal, você está aqui na área de banking, mas você é um S4, não precisa entrar aqui nessas regulamentações, nessas tendências, você está resolvendo fazer isso aqui como seguidor da regulamentação, então vamos tentar conseguir fazer uma vantagem competitiva e entrar em linhas novas. E a gente começa a desenhar essa jornada junto com vocês, né? A gente tem um ecossistema muito grande, cerca de 3.000 parceiros que estão habilitados com toda a parte de inteligência artificial e investimentos da Microsoft para ajudar a desenhar. Então, acho que essa primeira dúvida que todo mundo tem, por onde eu começo? Pelo fácil, ou pelo que vai me dar mais dinheiro, ou porque vai me tirar mais trabalho? Então, a gente tem essa dúvidazinha. A segunda, que é tão importante quanto, e ela é o motivador da Microsoft estar direcionando os investimentos para inteligência artificial e segurança, é exatamente como eu me protejo, como eu garanto que, por exemplo, um funcionário não vai entrar ali no meu chatbot e vai perguntar quanto o meu presidente ganha de salário e a informação vai vir. Como é que eu barro esse tipo de informação? Como é que eu barro o meu código-fonte de ser acessado por qualquer outro dos meus competidores ou por alguém que não tem uma boa intenção? Então, sim, ter uma camada de governança, de risco, de compliance e ter uma jornada de segurança para a inteligência artificial vai ser importantíssimo. A gente já sabia que no mercado financeiro segurança é muito importante, ele passa a ser mais importante ainda. Então, a gente precisa sim pensar num planejamento estratégico dessa segurança para a inteligência artificial. E por último, é um pouco da sua terceira pergunta, que é como eu misturo as tecnologias? O que vem para o futuro? O que eu posso dar um passo a mais? Então, você trouxe a questão de realidade aumentada, que ela é bem interessante, porque qual foi a maior dificuldade da realidade aumentada em geral? Você tinha que ir lá no campo, estou falando no caso financeiro, tá? Só para a gente contextualizar. Você tinha que ir lá no campo, fazer a foto, o ambiente, reconhecer, levar essa imagem para dentro do seu sistema e a partir de então o banco poderia fazer verificação do tamanho da semente para poder fazer o cálculo de crédito para quem empresta crédito aqui para o agronegócio. Foi maravilhoso. Ao invés de ir 10 vezes no campo, eu vou uma vez só, meu auditor vai uma vez só e depois eu consigo só através de uma HoloLens, por exemplo, de uma realidade aumentada, dar uma olhada como é que está e conseguir verificações e reduções do custo de cálculo de crédito. Maravilhoso. Problema? Alguém teve que ir lá primeiro, alguém teve que ver a coisa acontecer. Com a inteligência artificial, imagina que você consegue dar
imagens e locais ao que ainda não existe. E isso é difícil de entender. Sim. Porque você ainda não sabe como é. Então, como é que eu vou chegar e vou dizer assim, tá, mas e se o campo estivesse verde na época de agosto, onde chove muito, e a planta tivesse a 3 centímetros, como ficaria esse cálculo de crédito? Hoje, quando você começa a misturar as tecnologias, isso é possível. Você consegue, sim, imaginar um mundo que ainda não é verdadeiro, calculado e dizer, agora vale a pena investir nessa linha de crédito? Sim ou não? Não vale. Então a gente não vai investir no sul do país, nessa época, dessa região, porque a tendência é que isso aconteça. Então, não só com realidade aumentada, mas pensa isso com qualquer outra tecnologia. Quando você pensa em tokenização do mercado secundário de energia elétrica, que é um mercado que ainda não pode ser comercializado no Brasil, mas que a tendência é ser com DREX, como você pode colocar uma tecnologia nova, tokenização, e uma tecnologia de blockchain, que ainda não está no meu legado, e utilizar a inteligência artificial para definir se aquilo ali vai ou não ser uma linha de negócio sua. Então, a gente precisa abrir mais um pouquinho a mente em relação a novas linhas do que a gente vai querer investir, mais segurança em primeiro lugar e a adoção dos seus usuários, porque senão vai virar uma onda que passou, as pessoas usam como um editor de texto e você não conseguiu realmente tirar o proveito que você poderia ter tirado. Maravilha, excelentes insights aqui. Pessoal, a gente está encaminhando para o final, né? O papo está muito bom, mas enfim, a gente tem que seguir a programação. Eu sempre peço uma consideração final, aquele minutinho que você quer, daquela mensagem que você quer plantar aí na mente da audiência, que sintetiza aí bastante do que você está falando, da visão que você tem em torno desse tema que a gente está debatendo. Então, começando aqui também pela Nina. Olha, Bruno, acho que são várias reflexões e o nosso papo tá muito interessante por causa disso, né? A gente tem aqui um público super diverso, com desafios de negócios diferentes, mas acho que uma coisa que é comum a todos, e inclusive a nós como usuários, é o que eu posso fazer para tornar a vida do meu cliente mais fácil, né? Parece muito óbvio isso, e a gente vem discutindo isso no mercado há, enfim, décadas, mas não é muito óbvio e a gente não vê isso acontecendo na prática. Então, eu acho que do lado da mensageria, e aí puxando um pouco o recorte para esse lado, de como, né, eu preciso estar onde o meu cliente já está, onde ele já quer ser atendido, onde ele tem mais propensão a converter, é olhar para dentro de casa e ver quais são as possibilidades, né, e casos de uso onde eu vou ter um retorno maior. A gente tem, por exemplo, casos, a gente está falando de fraudes, né, e segurança, de alertas de fraude em cartão, né, que economizaram centenas de milhões assim, nas primeiras semanas em que a gente implementou via WhatsApp. Né? Então, não é à toa que o brasileiro passa esse tempo todo que eu comentei no nosso app. Então, por que não aproveitar isso e oferecer um serviço diferenciado e montar um roadmap para isso? Eu acho que eu convido todos a refletirem, né, o poder que a gente já tem aqui e ser o app mais utilizado e mais amado pelos brasileiros, como a gente pode usar isso com a indústria financeira a nosso favor e trazer mais eficiência e mais retorno para as operações. Para encerrar, eu vou dizer assim, o mercado financeiro é o mercado é o setor que mais investe em inteligência artificial, foi o que mais investiu em 2023. Até 2027 esse número deve quadruplicar. Tá? Não tem como fugir, a gente vai ter inteligência artificial. Faça parcerias extremamente inteligentes com empresas que realmente sabem o que estão fazendo e conseguem te ajudar onde você precisa. E pense um pouquinho fora da caixa. Não pense em fazer tudo que todo mundo está fazendo. Você pode usar a inteligência artificial como uma vantagem competitiva. Tá? E para quem quiser, fica o meu convite. A gente está com um stand gigante aqui da Microsoft, com inclusive muitas dessas soluções já prontas, instaladas, para vocês ficarem mexendo e entenderem um pouquinho mais como é que vocês podem utilizar. Bruno, obrigada pelo convite. Tá? Maravilha, eu agradeço Obrigada. vocês. Uma salva de palmas para os nossos painelistas, por favor.